Tiago, vou te pedir uma licença para fazer uma breve correção. Eu não, mas é uma interpretação também, né? Eu acho que depois que a gente faz um livro, ele é do mundo, não é acaba que é de cada leitor a sua Uhum, apropriação do que leu, do que compreendeu, de como viu a história, né? Não é mais só minha. uhum, E aí eu entendo o meu trabalho com um foco no caso, né, no desaparecimento do Rubens Paiva. Mas eu vejo a Eunice muitíssimo protagonista do uhum, livro também, do meu livro. Talvez num lugar diferente, talvez não, com certeza, num lugar diferente do que ela aparece no filme no e no livro filme. do Marcelo Rubens Paiva. Uhum, Porque a leitura, né, a visão do Marcelo é do filho que também perdeu o pai, e da mãe, né, que transformou a vida dela na luta pelo esclarecimento do caso, na luta por justiça e também em criar esses 5 filhos que ficaram com ela e levar essa luta adiante também, a luta dele pela democracia. É assim que eu ouvi da família várias vezes e também é como eu compreendo. Eu decidi, em 2014 ainda, embora tenha começado a mexer com esse caso, com essa história em 2012, então eu tenho mais de 10 anos estudando esse tema sempre que dá, em alguns momentos de maneira mais intensa, né? Porque foi o foco da minha pesquisa de mestrado. Esse uhum, livro, Crime Sem Castigo, ele é uma adaptação da minha dissertação de mestrado. E por quê? Porque o caso do Rubens, né? É uma coisa que as pessoas me falam agora, nossa, mas você um timing, você tinha um livro no bolso. Meu timing tem mais de 10 anos, né? Quando esse caso entrou na Justiça Federal, se tornou o primeiro processo criminal a dar entrada no judiciário brasileiro para processar militares acusados de homicídio e ocultação de cadáver. Foi o primeiro caso que conseguiu dar existir como processo criminal. Nenhum outro tinha conseguido. Por uma série de razões, pela interpretação da lei de anistia que se faz no Brasil, pelas dificuldades também de compreensão. Bate lá a lei de anistia e lei de anistia acabou, né? O Ministério Público Federal tinha juizado outras ações, mas não tinha conseguido avançar. E aí um juiz, ao receber o processo do Rubens, aceitou a denúncia, mandou processar, se tornou uma decisão histórica. Depois, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região confirmou essa decisão. E eu já vinha cobrindo o caso como repórter há mais de 2 anos, na ocasião. E aí fui juntando as peças, né? Tanto para compreender como é que levaram 4 décadas para chegar no nome dos assassinos do Rubens Paiva, mas também para entender o porquê que o caso ia adiante. Tinha finalmente conseguido abrir essa portinha, essa fresta, entrou, né? E aí tem uma série de questões que eu acho que explicam o porquê o caso do Rubens abre essa discussão, que é a discussão do limite da lei de anistia. Não é mais discutir se a lei vale ou não vale, se vamos derrubar a lei de anistia ou não. É entender que tem crimes que não podem ser anistiados. E não é só no Brasil isso já é uma compreensão em vários outros países, na Argentina, no Chile. É também a compreensão da Corte de Haia, que já processou outros países também uhum, por crimes contra a humanidade. O desaparecimento forçado, que é o que acontece no caso do Rubens, é a ocultação de cadáver que é permanente, ou seja, eles assassinaram o Rubens Paiva e até hoje o corpo dele nunca apareceu, os restos mortais nunca foram entregues à família. Ele é um crime permanente por tipificação. Então, o que está sendo colocado no processo do Rubens e que agora vai ter essa discussão no Supremo Tribunal Federal, finalmente, que faz 10 anos que está lá esperando para essa discussão acontecer, é esse reconhecimento, é essa obviedade, né? É óbvio. O corpo do Rubens nunca apareceu e ele foi assassinado pelos militares. E existem inúmeras provas do crime
e de como isso se deu, inclusive de militares que prestaram depoimento sobre tudo isso. Então, a gente precisa só que o Supremo Tribunal Federal reconheça. E ao aplicar a lei, né, a nossa Constituição, que também e o nosso Código Penal, que também reconhece, nossos tratados internacionais que reconhecem tudo isso, abrir uma porta para os outros casos também, para não ficar restrito apenas ao caso do Rubens Paiva, que é uma coisa muito importante, eu acho, que o filme traz, que o Oscar, ao reconhecer essa obra-prima do cinema brasileiro, da cultura brasileira, faz por esse caso, por essa história, né? Eu acho que tem tantas nuances tão bonitas que esse filme nos traz, que eu realmente, assim, no fundo do meu coração, espero que a gente consiga ir para além desse filme, que a história não acabe com os réus impunes, com nunca foram julgados, sabe? Assim, eu tenho essa esperança, mas isso precisa acontecer rápido, viu, Thiago? Estão morrendo de velhos, né? Os caras da ditadura estão morrendo de idosos. velhos. E no conforto do lar. O Belian tem dias difíceis desde a retomada da pauta, né? Tem tido protestos, agora no carnaval, um cortejo de milhares de pessoas indo até a porta da casa dele, está tendo a vida mais exposta, né? Mas é como você disse, né, Juliana? A gente sabe as entranhas de como isso acontece, desde a matéria da Veja, lá atrás com a Marta Batista, que vai entrevistar o Amílcar, e ele vai falar que viu o Rubens Paiva lá, da condição que viu, de lá para cá, tudo vai somando, mas até hoje não tem uma definição para dizer, o corpo foi colocado em lugar tal, para que isso, enfim, coloque um ponto final, né, na história de vilipêndio que se teve a toda a construção dessa tortura e do assassinato do Rubens Paiva. Mas aí quando você toca também na literatura da parte investigativa, eu te pergunto, se sabe quem são os assassinos de Rubens Paiva, por que esses caras passaram impunes até hoje, Juliana? Por causa de uma interpretação da lei de anistia, né? A lei de anistia de 1979, ela não diz que você não pode processar, que você não pode investigar, que você não pode julgar. Ela tem uma interpretação da aplicação da lei para os crimes cometidos no período e conexos, crimes políticos e conexos. Mas não está lá descrito que estão anistiados, por exemplo, desaparecimentos forçados, estupro, escravidão, execução sumária. Nem pela lei brasileira, na época, esses crimes eram autorizados. Nem pela lei dos militares isso era permitido. Nem execução. Teve um breve período que teve pena de morte, mas que abarca esse momento. Agora, e o Brasil nem teve nenhuma execução. Mas só que, assim, para ter a pena de morte, também tinha que ter um julgamento e uma decisão. Claro. Tipo o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Você julga e você condena a pessoa à pena de morte. E aí você vai ter um procedimento de execução. É assim que funciona a lei nos Estados Unidos. Na época, teve um breve período, cerca de um ano, que o Brasil teve até uma pessoa que foi condenada a isso, mas ela não chegou a ser executada, enfim, entraram vários recursos, isso é uma outra história, mas nem isso aconteceu, né? No caso do Rubens. O Rubens foi levado de casa de maneira arbitrária, sem mandado, sem justificativa, sem explicação, nunca integrou nenhum grupo de luta armada, sequer, entendeu? E simplesmente foi assassinado sob tortura, né, e durante um interrogatório no DOI-CODE, em cerca de 24 horas. E aí, Thiago, até acho importante falar sobre o que a gente sabe, né, dessa época. Como é que você chega aos nomes dos assassinos? Isso eu conto muito no livro. Isso é importante demais. Tem esse relato que você falou do Amílcar Lobo, para a jornalista Marta Batista, depois ele vai prestar esse depoimento para a Polícia Federal e repetir ele para o IPM do Exército, de 1986. Com essa 86, termina em 87,
mas ninguém é processado. Na época não tem denúncia, o juiz, inclusive, critica, o juiz da época critica muito isso. É uma das sentenças mais impressionantes que eu já li. O juiz criticando o promotor por não oferecer denúncia tendo os elementos para isso. E aí vai passar o tempo, essa nova oportunidade de esclarecimento do caso vai se dar entre 2012 e 2014. Quando é criada a Comissão Nacional da Verdade, o conselheiro da comissão, o Cláudio Fonteles, que é um grande integrante do Ministério Público Federal, foi procurador-geral da República, investigador, ele começou a fazer a pesquisa nos arquivos do SNI, que finalmente tinham sido liberados. Até então, né, gente, era uma documentação não acessível até 2012. Ela é liberada junto com a Lei de Acesso à Informação. São 3 grandes criações ali do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A criação da Comissão Nacional da Verdade, a promulgação, a aprovação da lei de acesso à informação e a liberação dos arquivos do Serviço Nacional de Informações. Essas 3 configurações, mais a criação do Grupo de Justiça de Transição do Ministério Público Federal, permitem que eu esteja aqui dando entrevista para vocês, que eu tenha conseguido fazer meu livro. O próprio livro do Marcelo também, em grande parte, só existe da maneira como ele está hoje, em função desse trabalho. E aí, um dos militares que integrou o DOI-CODE, ele era do Pelotão de Investigações Criminais na época, que é o Coronel Avólio, procura o Cláudio Fonteles para prestar um depoimento. Na época, podia prestar depoimento em sigilo, ele procura em sigilo, e conta, né, o que ele sabia, aponta o general Bellion como o chefe do DOI naquela noite e aponta o fato de que viu uma pessoa agredindo, pulando em cima do Rubens Paiva, e que chegou ao Bellion e falou: olha, se não for feito nada, isso vai dar um problema. Essa é a versão dele, né? Eu confesso para você, Thiago, assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar que as coisas se deram só desse jeito, porque é só, né? Não me parece que para uma pessoa ser assassinada, inclusive o corpo ocultado da maneira como aconteceu, foi só isso. E também tenho cá minhas dúvidas sobre a participação efetiva do Coronel Avólio nesse episódio ou não. Mas, de fato, ele procura o Cláudio Fonteles e dá essa versão. O Coronel Leão, ainda vivo, os 2 acho que faleceram. O Leão, ainda pouco tempo depois disso, faz uma carta em que corrobora o depoimento do Coronel Avólio. E aí as investigações andam, o Coronel Avólio também presta depoimento do Ministério Público Federal, e aí tem uma pessoa, um dos militares que é identificado, um dos militares que está sob, no momento ali da tortura, torturando o Rubens Paiva, que é o tenente Hughes, Antônio Hughes de Carvalho. Ele já tinha morrido na ocasião, mas até para ver como as peças se juntam, né? O livro do Marcelo, Feliz Ano Velho, o clássico Feliz Ano Velho, foi utilizado para poder identificar a descrição que é feita do Hughes, a partir de uma foto que eles acharam. Depois tinha mais de um com um nome parecido, e aí tem uma descrição de quem era o torturador, feita por uma das mulheres que tinha sido torturada por Rubens Paiva, e ela descreveu quem era essa pessoa, estava no livro do Feliz Ano Velho, e isso foi utilizado para bater com a foto que veio do Hughes no sistema. Tudo isso também eu reuni, né, as peças disso, tá no livro do Marcelo também, no Feliz Ano Velho. Então, assim, eu acho que me emociona de poder somar, né, dentro do livro do Marcelo, tanto do Feliz Ano Velho quanto do Ainda Estou Aqui. E se chega aí às responsabilidades também com a revisão dos documentos da época sobre o tiroteio falso que eles criaram para justificar a versão oficial de que o Rubens teria fugido, que é uma mentira que durou décadas. Então, foram encontrados pelo menos 5 que estavam vivos e que tiveram alguma participação no crime, de algum modo. Então, você chega a quem participou do crime,
mas tem a outra pergunta, onde está o Rubens Paiva? E aí eu peço, assim, humildemente, licença para dizer que tem que ter muito cuidado com essas informações. Uhum. Então, eu trabalhei com pessoas que participaram diretamente no que foi a ocultação de cadáver, nos depoimentos de pessoas que participaram, efetivamente. Quando eu estou falando do Coronel Avolio aqui, Coronel Avolio contou o que viu, o que fez. O Coronel Paulo Malhães admitiu em entrevistas para mim, para o meu colega, para sempre será meu colega, porque a gente tem trabalho juntos ainda, que é o Chico Otávio, trabalhava comigo no Globo durante um período. Nesse momento dessa entrevista, a gente não estava trabalhando junto. Eu trabalhava no Jornal Dia, ele trabalhava no Globo. Mas a gente, na mesma época, eu entrevistei o Malhães, o Chico entrevistou o Malhães também prestou depoimento para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. E algumas informações são semelhantes entre as 3 entrevistas. Ele chamou para ele a responsabilidade de ter recebido uma missão do gabinete do ministro do Exército, em 1973, para desenterrar os restos mortais do Rubens Paiva, que tinham sido enterrados clandestinamente num ponto na Praia do Recreio, e dar um fim a isso. O problema, até aí, o relato é semelhante. O que ele fez com esses restos mortais é que ele deu diferentes versões. Então, na entrevista para o Chico, que, enfim, na época, primeiro foi dado em off, ele falou que teria jogado no mar, na Restinga da Marambaia. Para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, ele falou que teria jogado num rio em Itaipava. Para mim, ele falou que podia ter sido uma ou outra versão. E que se a Comissão Nacional da Verdade chamasse ele para depor, ele ia lá falar a verdade. Aí ele foi lá, alguns dias depois, uma repercussão enorme das declarações dele, e falou que recuou, né? Ah, não fiz, eu contei essa história, tal. Aí, Thiago, porque né, o roteirista do Brasil não está de brincadeira. Então, não, ele não sabe brincar. Não sabe, ele está na frente da Netflix, entendeu? Hollywood, para trás. O que acontece? O Malhães, isso foi em março de 2014. Um mês depois, assim, literalmente um mês depois da entrevista, ele é assassinado durante um assalto em casa. E eu já aproveito aqui para não alimentar teorias da conspiração, então não teve relação direta com as declarações. Mas o problema é que o Malhães colecionou inimigos ao longo da vida inteira, se envolveu com o crime organizado na Baixada Fluminense, com o jogo do bicho. Então, inimigos, pessoas que não queriam ver o Malhães vivo, existem aos montes. E aí, mas a polícia do Rio de Janeiro, ao esclarecer o crime, as pessoas que foram acusadas pelo crime, de fato, cometeram o crime. Então, não teve uma relação direta com as declarações dele sobre os militares. Mas, quando acontece o assassinato do Malhães, eu entrevisto a viúva do Malhães. E aí, o que a viúva conta? Ela conta que, sim, ele vivia contando a história de quando ele foi desenterrar os restos mortais do Rubens Paiva. E o Ministério Público Federal chegou a fazer busca e apreensão em casa para ver se achava na casa dele, para ver se achava documentos, depois do crime, né? E aí tinha um monte de recortes de jornal sobre o caso do Rubens Paiva guardados na casa do Malhães também. Então, estes são os fatos mais próximos com relação às pessoas que efetivamente dizem ter participado do crime, admitem, né? Porque quando o Malhães fala que ele fez isso, ele está admitindo um crime. Eu tenho cuidado com outros depoimentos que dizem que ouviram falar que alguém fez alguma coisa. E o do Valdemar Martins de Oliveira, Juliana? É exatamente isso que eu queria dizer. O Valdemar disse que ouviu falar. O Valdemar não é testemunha desse episódio. O Valdemar é testemunha de outros episódios. É só isso que eu queria falar sobre a situação do Valdemar. Porque eu acho muito complicado, inclusive para a família, inclusive criminalmente, a gente pegar depoimentos de terceiros que
não tem como sustentar, né? Assim, e aí é muito diferente o Coronel Avólio quando ele presta depoimento dizendo que ele viu, que ele participou, Uhum. que ele apontou, e é o Malhães também admitindo um crime quando ele estava Uhum. vivo e deu essas declarações. E elas são declarações que são corroboradas, não no todo, mas por alguns outros militares que também estiveram presentes em outros momentos. Então, existe corroboração por outros aspectos. É assim que eu aprendi a investigar. Não quero aqui ofender de modo algum o Valdemar. Só que o depoimento do Valdemar precisa ser colocado nesse lugar. Um depoimento de alguém que ouviu falar Uhum. isso. Não de alguém que presenciou o que aconteceu. Até porque ele não se compromete com o depoimento em termos de se colocar na cena do crime como executor do crime. Ele E isso não dá estava mais. lá, ele não É, presenciou nada. é. E ele, se eu não me engano, o único crime que de fato ele, que é do casal Abiassab, é de 1970. Ele já não estava mais nos quadros. Vou até conferir aqui a data, se é 1970 mesmo. Mas eu tenho quase certeza que é isso, 1970. Que é o caso em que ele realmente ele ajudou a esclarecer um Sim. assassinato de um casal, entendeu? Então, assim, ele está contando o que ele disse que ouviu falar, mas é nesse lugar. Ele está contando um depoimento que ele ouviu falar. Não é uma testemunha do crime. Nesse sentido, me chama a atenção tanto o depoimento dele quanto do Amilcar Lobo, porque ele sempre coloca num lugar nebuloso, né? Que o Mas o Amilcar. Amilcar Lobo diz que é outra situação também. O Amilcar era médico do DOI e ele testemunha ter visto. Não, aí está, aí está. É Ele diz ter diferente. visto, ele dá o detalhe corpóreo, inclusive, né? Ele detalha a física, mas eu digo assim, ó, do grau de pertencimento à circunstância, o Amilcar diz, ele só pronuncia o nome dele, né? É Na cela tal, lugar tal, 1968, tá? É 68, 1968 o 68. crime que o Valdemar participou. Então, assim, o Rubens Paiva é assassinado em janeiro de 1971. Uhum, E a partir disso, o Valdemar tem que fugir, porque ele fica em risco pelos entendi. próprios colegas do exército. Então, assim, ele está afastado desse momento. O Uhum, Amilcar é uma história mais complexa de decifrar, sabe, Tiago? uhum. Porque ele é identificado pela Inês Etienne Romeu, que é a única sobrevivente da Casa da Morte. Ela lembra dele, ele era o Dr. Lobo, né? O Dr. Levado Fabrício, a né? Petrópolis para ver a situação física dela que estava vivendo sob tortura. Lá ficou 3 meses sob tortura. E aí, em 1981, quando ela, com a ajuda de um grande jornalista que é o Laguinho, identifica a casa, denuncia a existência da casa, reconhece alguns ali dos envolvidos. Ela também ajuda a achar o Amilcar Lobo e aponta o Amilcar Lobo como o médico que atendeu ela. E isso faz com que outros presos políticos que tinham passado pelo DOI-CODE Identifiquem ele. identifiquem ele como o médico que atuava no DOI-CODE. Então, assim, não há uma dúvida de que o Amilcar Lobo atuou dentro do Esteve DOI-CODE, ele lá. foi reconhecido por Uhum. vários presos políticos. Ah, A questão é que ele passou vários anos ali lidando com tecido, acho que um dos primeiros que foi identificado, e ele não falava muito sobre os crimes que ele tinha presenciado. O do Rubens vai ser um dos primeiros que ele vai finalmente falar, que aí, quando a história vem à tona sobre a abertura do inquérito, que é uma luta da Eunice, a Eunice só vai conseguir abrir esse inquérito quando os militares deixam a presidência da República, e é em 1986. Aí o Amilcar, essa cena está contada, né, no meu livro, pelo depoimento da Marta Batista. Ela atende um telefone na Veja, o Amilcar tá, não, quero dar um depoimento. E aí ele conta que viu, e em parte o depoimento dele é corroborado pelas duas mulheres que também tinham sido presas com o Rubens Paiva, e outros documentos que colocaram o Rubens Paiva dentro do DOI-CODE. Tem a assinatura da entrega do carro, tem
um documento que foi encontrado na casa do Molinas Dias em 2010, se eu não me engano, que o Molinas morava, tinha sido comandante do DOI muitos anos depois do crime, mas ele guardava em casa uma série de documentos. Aí ele é assassinado num assalto em Porto Alegre, na casa dele, e aí vão fazer busca e apreensão e encontram documentos do DOI-CODE. Um deles, inclusive, era a entrada do Rubens Paiva no DOI, tem a assinaturazinha, né, a letra dele nesse documento que vem à tona, por uma reportagem de queridos colegas da Zero Hora também. Então, tem uma série de depoimentos, e esse é um ponto importante, Tiago, não se pode tomar nenhum depoimento isoladamente dos militares. Não é uma questão de acreditar no Malhães ou desacreditar do Valdemar. Os depoimentos precisam ser tomados no conjunto, entendeu? E de que ponto de vista e o que junta, né? Sistematizar, conectar, né? Exatamente. É por aí. Tanto é que no meu livro, o que eu fiz foi recompilar e contar todas as histórias. Eu não cheguei lá e falei assim, olha, a versão que o Malhães contou para mim é a verdadeira, entendeu? Não, eu contei o que ele contou ao Chico Otávio, eu contei o que ele contou para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, eu contei o que ele contou para mim e o que o Ministério Público Federal achou. Estas são todas as informações existentes. Eu prefiro trabalhar com isso. É assim que a minha metodologia de trabalho, inclusive de investigação. Todas as linhas estão abertas. Se surgirem novas pistas precisas sobre o local em que estão os restos mortais do Rubens Paiva, você pode ter certeza que eu farei essa matéria.